salve! Seja bem-vindo, bem-vinda! Começa a partir de agora o podcast Mundo Empresarial. Que prazer falar com você. Peço licença para entrar aí onde é que você está. Muito obrigado, viu, por permitir que a gente possa fazer parte aí do seu dia, em algum momento aí que você nos assiste, nos ouve. Enfim, vai ser um prazer falar contigo aqui ao longo desse programa. Muito conteúdo de qualidade para você conferir aqui no nosso canal no YouTube. Antes de mais nada, já convido você para curtir o vídeo, se inscrever em nosso canal, ativar o sininho de notificações. Pois é, o podcast Mundo Empresarial, o nosso canal no YouTube que cresce cada vez mais, são quase 140 mil inscritos, uma grande audiência que a gente fala todos os dias, que a gente está aqui levando conteúdo de qualidade para as pessoas que nos assistem. Já já a gente apresenta o nosso convidado de hoje. Antes quero também dizer que você pode, além de assistir aqui no YouTube, você pode ouvir esse conteúdo na Apple Music e também no Spotify. Só procurar aí por podcast Mundo Empresarial, que tem o apoio e o patrocínio da Print, que é a referência nacional em soluções gráficas personalizadas. Sem muitas delongas, hora de apresentar o nosso convidado de hoje. Vamos falar sobre a indústria da construção, ou então construções industrializadas. Já ouviu falar de steel frame? Pois é, algo que já existe lá pelo menos na América do Norte, Estados Unidos, há 100 anos. No Brasil está chegando devagarinho, mas graças a esse empresário aqui, está fazendo com que essa tecnologia, esse avanço na construção cresça cada vez mais no Brasil também. Estou aqui com o Arthur Guzzo, ele que é o CEO da AFSTEEL. Seja bem-vindo, Arthur, como vai? Obrigado, Thiago. E obrigado pela oportunidade, né? E que possamos ter um bom bate-papo aqui, tranquilo. Vai ser muito incrível, vai ser muito bacana. Estamos ansiosos para conhecer um pouco mais da tua história e conhecer o trabalho que a AFSTEEL desenvolve. Bom, para a gente iniciar esse nosso bate-papo, quero apresentar melhor o nosso convidado aqui, o Arthur Guzzo, que é arquiteto há quase 30 anos e em 2019 iniciou a AFSTEEL, que é uma fornecedora de aço para light steel frame, né? Uma tecnologia que está sendo cada vez mais utilizada nas construções. Eu gostaria que você contasse um pouco, com mais detalhes, como é que tudo começou, Arthur. Isso, Tiago. A AFSTEEL, né? Nós temos a AFSTEEL Paraguai e a AFSTEEL Brasil hoje, né? A AFSTEEL, ela começa no Paraguai em 2019, né? Nós temos lá um sócio, o Alberto, que ele é engenheiro, né? E depois de um período, a gente conseguiu trazer e abrir o CNPJ aqui no Brasil. Então, a empresa aqui no Brasil, ela é sediada em Jaboticabal, ali perto de Ribeirão Preto, aqui no interior de São Paulo, né? Uhum. E lá no Paraguai, a sede da empresa é em Assunção. Que bacana. Na capital do Paraguai. Que bacana. Bom, e como é que tudo começou? A tua trajetória na área da construção civil? Lá em 96 você se formou arquiteto e passou a realizar projetos, é isso? Isso. Até um pouco antes, quando a gente, há 5 anos antes, né, quando entrou na faculdade, desde o primeiro semestre a gente vinha já fazendo estágio, participando junto com os professores, participando de algumas empresas, estagiando. E depois, com a formação em 96, continuei também ainda trabalhando com o pessoal lá em Ribeirão Preto. E depois de 2 anos, nós tivemos a oportunidade de voltar para Jaboticabal e começar um empreendimento. Onde nós fizemos ali um primeiro empreendimento ali por volta acho que de 97, 98, de um terreno que a gente estava fazendo 2 casas, né, para poder fazer e depois vender, e começa a trajetória de lá para cá. A gente fez bastante coisa, participamos de uma outra construtora antes da construtora Guzzo hoje, né, que estamos desde 2008 com a construtora, e agora também no ramo da industrialização da construção civil, junto com a AFSTEEL. Bacana. E o que te levou, o que motivou você cursar arquitetura e trabalhar no ramo da construção? Tiago, o desafio, né, de tentar construir, sempre me fascinava, né, de fazer projeto e de
acompanhar as coisas nascendo, né? Porque de todos os ramos, de qualquer área, o ser humano ele precisa de uma habitação, ele precisa de ter um espaço, né? Para poder trabalhar, para poder habitar, até para lazer. Então, tudo que a gente faz, nós precisamos de alguma coisa. Então, isso acabava fascinando, né? E a gente fomos dedicando a vida a estudar e a produzir esse tipo de construções. Que legal. E lá em 2019, você foi para o Paraguai, né? Para um outro propósito, né? Um outro objetivo, acabou descobrindo o Light Steel Frame. E decidiu lá fundar uma sociedade, uma parceria, e depois trouxe para o Brasil o Light Steel Frame, enfim, como é que foi isso? Quando nós tivemos em Assunção, lá no Paraguai, eu fui para ver outras coisas, né, com possibilidades de fazer, e aí conheci, eu fui com um sócio, e ele tinha um outro sócio lá que era engenheiro, trabalhou no Chile, né? Eles têm 4 ramos de negócio lá no Paraguai, e um deles era o da construção civil com uma máquina lá de Light Steel Frame. Então, a partir de lá também nós começamos a estudar bastante, né? Compreender como é que funcionava todo esse sistema, que para o Brasil é muito novo, né, Tiago? Porque, embora essa tecnologia tenha 100 anos, a regulamentação da norma no Brasil é de 2022. Então, é muito recente, né? Então, para nós também, nós temos que se debruçar, literatura escassa, então você não tem muita informação para estar buscando. Então, nós temos que fazer um trabalho de estudo, né? E aproximação com os pioneiros que têm tentado implantar a industrialização no Brasil, e tem pessoas aí que estão há 22 anos lutando e trabalhando, né? Então, a gente fazendo contato com esse pessoal, fazendo curso, hoje fazendo pós-graduação, né? Então, a gente vai entendendo, compreendendo, e conforme nós vamos estudando, para nós que somos da área, vai criando uma fascinação, assim, porque a tecnologia embarcada e tudo que já se pensou por trás de cada componente, né, nós vamos vendo que, assim, tem muita coisa que, comparado com o tradicional, ela é muito superior, né? E isso que nos motiva, porque qualquer item da norma de desempenho, ou qualquer item que a gente pegar de sequestro de carbono, de taxa de resíduo, né, sólidos, economia de água, para onde a gente olhar, a tecnologia industrializada que nós estamos falando do Light Steel Frame, mas também tem o Old Frame, que é a estrutura o Light Steel Frame, para o pessoal entender, é a estrutura de aço. Sim. Né? E o Old Frame, estrutura de madeira. Tá. Né? E aí vem com esses termos importados, porque a tecnologia nasce, né, para lá. Nos Estados Unidos. Nasce nos Estados Unidos, e depois isso toma, assim, vai para o Japão, vai para a Europa, né? Então tá disseminado praticamente no planeta inteiro, né? Que legal. E assim, como que você observa esse avanço do Light Steel Frame no Brasil? Pouco a pouco, é um trabalho de formiguinha. Você falou, né? Já existem as pessoas que já estão desbravando, já estão, vamos dizer, pavimentando esse caminho, né? E pavimentando uma ideia. E você hoje está trazendo a matéria-prima, está fornecendo o material para a construção. Isso, perfeito, Thiago. Nós temos uma condição de trazer esse aço performado, né? Porque o aço vem em bobina, ele vem uma bobina, o Light Steel Frame, ele vem uma bobina com uma proteção de galvanização. Isso dá uma durabilidade à exposição de intempéries. Inclusive, se for uma região próxima ao nível do mar, isso está normatizado, você tem que ter uma galvanização de 350 de desencagem, né? Gramas ali. E se for normal, é 275. E isso faz com que a gente traga ele já performado, tanto em barras, como de uma maneira que a gente pode fazer o ambiente já projetado, e de maneira que a pessoa que receba isso, ela pode montar sem desperdício nenhum, zero desperdício.
porque não precisa cortar, não tem perca, então você também não gera resíduo, né? Que é o que a gente chama de aço engenheirado. Então nós temos o aço em barra, eles chamamos de stick, né? Que você pode pegar a barra e ir montando, ou já faz o projeto todo pensado em software, que a gente chama de gêmeo digital, né, Tiago? A gente replica no computador o que vai ser construído na prática. E isso, com o sistema BIM, que é esse gêmeo digital, tudo é pensado no projeto. Então, onde vai passar a elétrica, a hidráulica, se vai ter problema de ar-condicionado, se nós temos problema de hidrante, de splinter, tudo que demanda aquele ambiente, né? Isso é pensado, é tudo pré-furado em todas as barras, em todos os componentes. Isso é cortado numa máquina com alta tecnologia, é embalado, a gente traz isso para o Brasil. E aí, com um caderno de montagem, as pessoas montam os componentes. Montando os componentes, você compõe depois a construção. Muito bem. E como que funciona a parte de fundação? Tem uma fundação, onde que vai esse aço exatamente? Tem uma fundação. Essa fundação, sempre é necessário ali um ensaio de sondagem, né? E um engenheiro de solos para poder como resolver melhor cada cenário que é encontrado, mas você pode fazer uma fundação muito mais leve, porque comparado com o sistema tradicional nosso, né, a gente, um metro quadrado pesa 250, 270 quilos o metro quadrado do sistema convencional. Do Light Steel Frame, 45, 50 quilos. Nossa. Então nós estamos mais ou menos 5 vezes mais leve. Isso faz com que a fundação ela seja mais aliviada. Então você gaste menos energia, menos insumos e menos intervenção no solo do que se fosse uma construção convencional. E isso é muito bacana, porque você consegue aliviar também e usar menos recurso natural para poder colocar a mesma edificação. E isso não significa, Tiago, que a edificação ela é mais frágil. Pelo contrário, é uma tecnologia que o pessoal tem estudado muito e ela se comporta muito bem para terremoto, ela se comporta muito bem para ventos fortes. Então é uma edificação feita direitinho, porque tudo tem uma tecnologia, né? Respeitando todas as normas, você tem uma construção muito segura. Uhum. O Chile, por exemplo, passou por um tsunami, né? E um terremoto em 2011. Parte da reconstrução foi adotado o Light Steel Frame pela praticidade, velocidade, e também pela suportar melhor essas intempéries, né? De vento e terremoto. Então isso é muito bacana. E o senhor tem notado que aos poucos aqui no Brasil também as pessoas estão substituindo a alvenaria de fato aí pelo Light Steel Frame? Tá. Já estamos substituindo, Tiago. Muita coisa já está acontecendo e às vezes a gente nem se dá conta, né? Se a gente pegar todos os shoppings, por exemplo, que existem, ou as casas de cinema, todas as divisórias internas, e aí são divisórias, não são paredes estruturais, elas já são feitas e consolidadas no sistema drywall. Uhum. Então, o drywall é uma parede de divisória. Os componentes que vão pegar o desempenho térmico, acústico, o que aquele ambiente precisa, ele vai nessa composição de recheio. Então você resolve, por exemplo, salas de cinemas encostadas uma da outra com o sistema de drywall, por exemplo. Então a tecnologia do steel frame, ele é uma parede estrutural, mas a composição, ela também é muito similar, porque elas são gêmeas, né? São irmãs ali do sistema. Então, tem muita coisa que hoje... Aqui nós estamos num estúdio. Tem muita coisa aqui da industrialização da construção civil. Então, isso já está... Hotéis que a gente vai, né, por aí, a maioria dos hotéis, eles já estão sendo construídos com essas tecnologias. Então, isso tá crescente no país, viu, tio?
Que bacana. Estamos aqui conhecendo um pouco mais o trabalho da AFSTeel, o Arthur Guzzo, lá de Jaboticabal, contando um pouco mais dessa novidade que ele trouxe para o Brasil e que está cada vez mais ganhando espaço. Então, ele, arquiteto, desenvolvedor, também aí com a sua construtora e hoje com essa outra empresa, a AFSTeel, fornecendo, né, a matéria-prima, o aço para o Light Steel Frame, né? E também aí... E além dos perfis que vocês... que a empresa desenvolve, tem toda a parte do revestimento, né? Porque daí, de repente, a pessoa tem a escolha, né? São placas de madeira, placas de gesso e a AFSTeel também fornece esse tipo de material? Nós temos condição, Tiago, de atender, de fornecer e até, inclusive, indicar, né? Porque, como nós estamos nesse ramo, nós conseguimos, para os nossos clientes, tanto fornecer o aço em barra, como ele no engenheirado pensado, e também orientar toda a parte do projeto e todos os componentes que são necessários. Isso a gente tem condição de fornecer ou indicar. Então, estamos à disposição, porque o intuito da AFSTeel também é disseminar a tecnologia, uma das razões da existência, e trazer a industrialização para o ramo da construção civil, né, Tiago? Muito bem. E a AFSTeel também faz o produto sob medida, né? Ela fornece o aço já engeneirado, que vocês falam, né? Isso. Então, se tem um cliente que ele já fez um projeto com o seu arquiteto de preferência, né, a gente pega esse projeto, a gente faz todo o estudo da estrutura para transformar ele, adaptando, né, para o steel frame, e aí a gente fornece para esse cliente toda a estrutura daquela obra. E aí ela pode fazer com o seu construtor de preferência, ou caso ela não tenha, a gente pode indicar, ou a gente até mesmo podemos construir do começo ao fim. Isso a gente deixa muito claro que sim, fica do jeito que o cliente preferir, que ele se sentir bem, a gente pode fazer a parceria, tanto da consultoria e o kit do aço, ou até a casa, que a gente fala, chave na mão, né? Sim. Completa. Então, da necessidade do cliente, a gente tenta ajudá-los. Que bacana. Bom, e fala um pouco a respeito do teu trabalho como arquiteto, né? A partir do momento que você conheceu o Light Steel Frame, você passou a aplicar essa tecnologia nas suas obras, nos seus projetos também? Sim, Tiago. A gente teve uma oportunidade de ir lá na cidade de Jaboticabal, nós fizemos um projeto para ABCDAO, que são para crianças de síndrome de Down, né? Então, a gente tinha feito lá, colaborando com a entidade, eu já tinha disponibilizado o projeto e toda a parte de memorial descritivo, para poder eles conseguirem a verba para construir aquilo. E essa edificação. São essas 5 salas de aula hoje, elas já estão ficando prontas, a gente acaba semana que vem, né? E construímos em 100% em Light Steel Frame. Então é uma construção de 300 metros quadrados. São salas de aula que de um lado é 5,5 metros de altura, na outra ponta 4 metros. São salas ali mais ou menos de 9 por 5, né? De 9 de comprimento, 5 de larguras, e com recepção, banheiros, né? Então é uma tecnologia, Tiago, que ela dá para atender bastante demanda. Estamos também fazendo agora, em Bebedouro, vai ter um prédio lá na frente do shopping de 25 andares, né? Nós vamos estar construindo para os investidores. E do lado, nós estamos fazendo um stand de venda com um apartamento modelo. Isso em 60 dias, nós, desde a fundação até todos os fechamentos, componentes, cobertura, nós fizemos tudo isso em Light Steel Frame. E não é uma obra simples, porque é um apartamento de 80 metros com um stand de venda com marquise, 4,5 metros de altura. É um stand de venda arrojado. Nós temos ali 200 metros quadrados de construção em Light Steel Frame, que também é bem interessante, porque tudo que nós estamos usando nesse stand de venda, depois nós vamos desmontar
e usar no prédio na obra. Então, assim, nem o resíduo daquilo, isso motivou os proprietários, quando a gente falou disso, deles adotarem esse sistema, né? Inclusive o tapume da obra, nós também calculamos, fizemos o tapume com o perfil do Light Steel Frame e colocamos as placas cimentícias. Então, todo o tapume, lá são 40 metros de tapume lineares, né? Por 2,40 metros, todo o tapume dessa obra fechado, ele é todo em steel frame também, com a ideia de depois todo esse aço e todas essas chapas cimentícias serem aproveitadas na construção. Então, isso é uma das coisas, Thiago, que nos motiva, porque é duro. A gente está aí há 30 anos na construção civil, né? E a nossa tecnologia, uma coisa que me incomodava demais, é a gente ergue a parede, depois a gente quebra a parede, depois a gente acerta, aí depois quebra de novo. Então, assim, a tecnologia convencional, ela, em média, 20% a 25%, ela gera entulho. Pela natureza do sistema. Porque você tem que quebrar. Você vai chapar uma massa na parede, cai no chão. Você vai pegar aquilo lá, você vai reaproveitar, vai dar fissura. Então você tem que fazer todo um trabalho de reuso, né? Passar por uma reciclagem, aí o tijolo quebra. Tudo gera entulho. E nós temos um problema muito grave, pelo menos na região onde a gente mora, né? O aterro sanitário, se a gente perder, para você conseguir uma licença ambiental de novo, é muito difícil. Então, acho que essa responsabilidade ambiental, né, é uma coisa que, na tecnologia da construção industrializada, nós não temos desperdício. E isso é muito legal, porque assim, a construção civil convencional, a gente usa 500 litros de água por metro quadrado. Nós vamos usar 1 litro. 1 litro de água, 5 litros, é 1%. Na construção industrializada. Então, não gerar resíduo, economizar água, isso vem motivando que a gente vai enxergando uma luz no fim do túnel. Porque, Tiago, a construção civil, ela vem morrendo no sentido de que nós não estamos conseguindo repor mão de obra. Pela dificuldade do tipo de construção, ela é no tempo, né? Você tem que carregar um saco de cimento de 50 quilos, você tem que mexer, às vezes, com vigas de aço, com concreto, tudo muito exposto a intempéries, com condições que não seriam mais adequadas. Então, se a gente consegue trazer tudo isso por um ambiente controlado, Tiago, né? Como os móveis, né? Os móveis, eles já industrializados, o pessoal faz todo numa marcenaria, né? E eu acredito muito nisso, né? Várias empresas pequenas, familiares, fazendo componentes para que a obra seja um grande canteiro de montagem e não um canteiro de improvisação. Então, acho que isso é o que mais motiva de continuar nesse caminho. Porque nós temos duas posições, né? Ou a gente desiste, ou a gente continua, né? É super interessante isso, né? De saber, nós estamos falando de sustentabilidade, de uma obra limpa, de que não se perde nada, que tudo pode ser reutilizado em outros momentos, tal. Muito interessante, né? Isso na comparação aí com a construção civil, com a alvenaria, na comparação com outro tipo de material. Muito legal mesmo. Muito bacana. Bom, e agora, você falando ainda sobre aqueles projetos que você propriamente está desenvolvendo como arquiteto, também à frente da sua construtora, você comentou, né, de uma obra aí lá em Jaboticabal, 300 metros quadrados, né? Essa obra tem duração de quanto tempo? Entre a gente fazer os painéis, essa obra, a gente pensa o Light Steel Frame, Thiago, painelizado, para que a gente faça componentes que o colaborador ele consiga fazer numa bancada, né? Com tamanho que 2 pessoas peguem. Então, a gente procura desenvolver tudo isso separado. Nessa construção específica, ela teve 55 painéis. Com 2 colaboradores, eles conseguiram fazer em 10 dias lá no depósito e depois mais uns 10 dias em 4 colaboradores, a gente colocou tudo isso de pé, cobrimos, né? Então, em 21 dias, entre a produção do aço e montar todo o esqueleto, toda a estrutura na obra, demorou 21 dias. Nós poderíamos ter mais
um mês ali para poder fazer os fechamentos internos e externos, e depois mais um mês para acabamento. Então é uma obra que demoraria ali 6, 8 meses, a gente consegue fazer com 50% do tempo. Poxa, só que legal, né? Então aí de 6 a 8 meses, em torno de 3 a 4 meses você entrega, isso comparando com uma alvenaria. A alvenaria demoraria quase tudo isso, e no caso aí no light steel frame reduz pela metade. E o bacana, porque às vezes a gente escuta, né, o discurso assim, mas você vai tirar, se você industrializar tudo, vai tirar a mão de obra da construção civil. Na verdade, a gente que está no meio disso, não é verdade isso. Porque se o trabalhador, ele produz mais rápido, ele vai ganhar mais, porque você tem mais mão de obra agregada. Então ele consegue ter um ganho maior. Ele faz, se ele demoraria 6 meses para fazer uma construção, e ele consegue fazer agora com 2 meses, ele vai fazer mais casas, mais construções no mesmo tempo. Então, como o déficit habitacional do Brasil só aumenta, não diminui, que a gente não consegue suprir, e a demanda é muito grande, né? A industrialização é um caminho, e a industrialização, Tiago, eu posso afirmar para você, ela não vai acabar com a mão de obra, pelo contrário. Vai exigir uma especialização, vai exigir também na formação de todo esse profissional e dar oportunidade para ele ter mais dignidade, trabalhar com ferramentas mais leves, porque as nossas ferramentas são ferramentas com bateria que é da palma da minha mão, né? Que é uma parafusadeira. Uhum. Porque todo o resto foi pensado e cortado na indústria. Então, para o trabalhador, ele é mais leve para ele trabalhar. Isso também dá uma dignidade para ele. E também aquele trabalhador hoje com 40, 50 anos que já não está mais conseguindo trabalhar naquela coisa mais árdua, ele pode se reencontrar, porque ainda tem muito, né, que ele pode ajudar com toda a sua experiência. E também as colaboradoras, mulheres, né, que são... Eu já tive colaboradoras na construção civil, mulheres, né? E agora a gente está tentando fazer treinamentos também para que a gente aumente isso. Pela qualidade de detalhes, elas vão muito bem. E com esse material, eles são de montagem e são mais leves, até dá mais dignidade nessa, que é uma construção mais inclusiva, né? Porque você pega vários ramos que podem estar atuando ali, e eu acho que isso aqui é também muito bacana. Legal, você falou sobre essa parte da mão de obra. O Brasil hoje, ele está preparado, nosso país, ele tem mão de obra suficiente para atender tantas obras, para atender tanta demanda? Assim, você comentou, né? Poxa, mas lá o pedreiro, o cara que tá lá habituado a trabalhar com tijolo, com cimento e tal, ele vai mudar o estilo de trabalho dele, ele vai passar a fazer uso do light steel frame. E já existe uma formação para atualização desse profissional, para ele embarcar nessa nova área? O Brasil já tem uma equipe, uma mão de obra já preparada para atender esse serviço? Tiago, nós vamos ter que formar tudo isso. Porque, só para uns dados oficiais, o Sistema S inteiro, né, que é o Senai, Senac, SESC, o ano passado eles abriram um curso profissionalizante na indústria da construção civil. 90% do que foi ofertado não concluiu o curso, nem chegou a abrir por falta de demanda. Então nós temos um problema que não é o problema do jovem. Nós temos um problema que a construção civil, do jeito que ela está sendo feita, nós não estamos conseguindo repor mão de obra para o sistema tradicional, por conta das condições, por conta uma série de fatores que faz com que a pessoa evite fazer aquilo. Porque é uma construção que demanda muita energia, né? E você tem que fazer muita improvisação no canteiro de obra para resolver, e as pessoas não... Então, o Brasil, ele não consegue cumprir a demanda já faz um tempo. Então, o caminho é a industrialização da construção civil, que hoje, por alguns fatores
também foram contribuindo, a construção industrializada, ela veio equilibrando o preço. E hoje está competitivo, está similar o preço. E isso faz com que tenha um olhar para isso, né? Então, a industrialização, nós não temos curso de especialização. Nós tivemos, semana passada, no Senai Ribeirão Preto, né, onde eles estão lançando todo um curso para o estado de São Paulo inteiro, na parte da demanda da construção civil, né? E ainda também tem os cursos lá de alvenaria. É necessário. Curso do pedreiro de alvenaria, do pedreiro da forma, né? Do carpinteiro, do azulejista. É perfeito. Mas também nós estamos lutando para que insira a industrialização da construção civil. Então, até ontem eu tive numa unidade do Senai em Jaboticabal, onde nós protocolamos o pedido de uma sala onde a gente possa apadrinhar ali, junto com o Senai, para poder fazer a formação dos jovens, né, e reciclar, ou aqui, o pedreiro profissional que quiser aprender, especializando na construção a seco. Com um projeto, eu estava falando com o secretário da Indústria e Comércio, para que a gente possa criar um link de desenvolvimento. Que a gente possa pegar o jovem com 17 anos, que ele não pode entrar na indústria da construção civil por conta de exigências legais, mas que ele comece a fazer um curso de 1 ano com o Senai, e aí com 18 anos ele comece a trabalhar, e a gente conseguir dar um suporte para que a empresa, junto com a incubadora, né, possa formar esse jovem para ele ser um microempresário. Então ele tem a oportunidade de abrir o negócio dele. Que essa ideia da pequenas famílias, ou 2 sócios, 1 sócio, com um colaborador, ele consiga fazer um componente, por exemplo, nós estamos aqui, né? Ele faz um componente dessa mesa e ele entrega para uma marcenaria, no nosso caso, vai entregar para uma construtora ou para um cliente, ele vai entregar um componente que vai ser montado na obra. Então eu acho que o Brasil está precisando disso. Se nós não fizermos isso, nós não vamos conseguir atender a demanda existente, não estou nem falando da futura. Sim. Então, é uma necessidade que... e a necessidade faz com que a gente se mova, né? Então, o Brasil agora, eu acho que tem uma grande oportunidade de dar as mãos. E uma coisa, Tiago, assim, que eu vejo, nós não temos que fazer um processo de colaboração. Porque não é porque nós estamos falando aqui de light steel frame, que é aço, que eu preciso renegar madeira. Porque tudo dá para combinar. Então, o concreto, ele tem a sua função, a alvenaria, ele tem a sua função, né? A madeira, ela tem a sua função. E eu acho que falta a gente juntar, pegar a melhor técnica para cada local e aplicar. E eu acho que isso vai ser a saída da construção no Brasil, tio. Que legal, que papo bacana, né? Quando a pessoa tem a visão empreendedora e a gente tá conduzindo essa conversa aqui com o Arthur, né? E entender que, tipo assim, não é só ganhar dinheiro, né? Não é só vender aço para a produção do light steel frame, mas sim a formação, né? Você criar ali uma cadeia, enfim, uma equipe, né, para formar novos profissionais, né, para atualizar aquele pedreiro profissional que já trabalha aí com alvenaria, com tijolo, cimento, também aprender a fazer uso dessa nova tecnologia. Muito legal mesmo, viu? Bom, já a gente vai continuar esse nosso bate-papo, mas antes eu tenho um recado importante para passar para você que está assistindo o podcast Mundo Empresarial. Eu quero falar da Print, nossa empresa parceira, patrocinadora aqui do programa. A Print, que é referência nacional em soluções gráficas personalizadas. Se a sua empresa aí precisa de cartão de visita, adesivos, rótulos, embalagens ou qualquer outro tipo de material gráfico personalizado, a gente está falando de kits, né? Está falando de brindes, e para você estampar aí a identidade visual da tua empresa. Então, entre em contato com a Print, que está pronta, preparada para entregar um atendimento de qualidade, com rapidez, ótimos preços, e sempre você vai ser muito bem atendido por lá. Quer conhecer a gama de produtos, o imenso portfólio que a Print tem disponível, que você pode personalizar a identidade visual, o logo da tua empresa? Acesse agora print.com.br e descubra aí como levar a identidade visual da tua marca, da tua empresa para um outro nível, para um outro patamar. Print, referência nacional em soluções gráficas personalizadas. Voltando esse nosso papo aqui com
o Arthur Guzzo, da Afsteel. Fala um pouco sobre a estrutura da tua empresa, né? Você trouxe a tecnologia lá do Paraguai junto com o teu sócio e em Jaboticabal você montou a tua estrutura física. Lá, fala sobre o maquinário, enfim, o material que você utiliza para a produção desses perfis e tudo mais. Perfeito, Thiago. Aqui no Brasil, nós estamos com uma sede lá em Jaboticabal, né? Onde nós distribuímos todo esse material, né? A produção de tudo isso a gente faz lá em Assunção. Então, o galpão industrial, a máquina, a compra do aço, que é a matéria-prima para nós, a gente faz tudo por Assunção. Aí a gente desenvolve os projetos por aqui, passa via computador, a máquina corta lá, a gente embala, traz para cá em fardos, né? E daqui a gente distribui. Então a logística, nós temos uma parte aqui no Brasil, na parte de projetos, na parte de desenvolvimento, a loja física, né? Mas a produção mais pesada, ela está lá em Assunção. Então a máquina está em Assunção e o aço chega lá. Então nós temos que comprar. Dependendo do projeto, Thiago, porque o Light Steel Frame, na tecnologia que é a máquina que a gente tem, nós conseguimos fazer prédio até 6 pavimentos. Não que pode fazer maior, mas aí a gente precisa fazer um híbrido, né? A gente precisa mesclar. Nós conseguimos fazer galpões industriais, rurais, até 25 metros de largura, 20 metros de largura, 15, 10 metros de altura, 6 metros e meio de altura. Então, tudo isso vai depender do cálculo estrutural. E as chapas, elas variam. Então, você tem a dimensão da chapa e você tem a dimensão do perfil. Essa composição do projeto estrutural é que vai determinar o que a gente vai ter que comprar de matéria-prima, dentro das normas, né? Porque tem que ter sempre um aço de qualidade, com a especificação certa, né? Para que a gente produza lá e traga para cá, tia. Então, a produção nossa e o nosso movimento, né, enquanto empresa, por enquanto, nós estamos assim, né? Que bacana. E com relação aos projetos, a princípio, quando os clientes vão até você para comprar já é o perfil pronto, né, engeneirado, como você fala, ou propriamente a pessoa compra só o aço e vai depois, através de um serralheiro, enfim, vai fazer os cortes necessários? Como que as pessoas te procuram? Tem as duas modalidades, porque às vezes se você for fazer uma pequena ampliação, às vezes é mais fácil pegar em barras e montar na hora. Se você for fazer um pequeno telhado, é mais fácil pegar a barra e montar na hora, porque você faz a adaptação ali que você precisa. No caso do engenheirado, Thiago, ele tem milímetro. Então, se a gente for fazer um painel de 6 metros, 3 milímetros para cá com 3 milímetros para lá, precisa bater. Então, nós não temos jeito de ficar cortando na obra. Então, as coisas que estão bem definidas dá para fazer no engenheirado. É mais rápido a mão de obra. O que não está muito definido, que são de pequenas ampliações, pequenas coisas, o ideal é você fazer em barras, porque o ajuste é mais fácil. Então, vai depender da demanda, depende do projeto, depende do que vai precisar fazer. E assim, o Light Steel Frame é tão interessante, Thiago, porque assim, nós podemos fazer bancada de churrasqueira, bancada para área de lazer. Nós podemos fazer a churrasqueira com a estrutura do Light Steel Frame. Nós podemos fazer armário de quarto. Nós podemos fazer banco. Nós podemos fazer peças decorativas. Nós podemos fazer apliques de fachadas. Então, assim, a gama de diversidade do que se pode pensar como produto, né? Nós estamos dispostos a esses desafios, que é uma coisa interessante para nós, Thiago, porque se um empreendedor ele tem uma serralheria, ou ele tem uma marcenaria, ou ele quer montar um produto que ele precisa de uma estrutura, nós podemos, em parceria com essa pessoa, com esse cliente, desenvolver esse projeto junto. A gente fornece o aço, ele pode montar isso na sua oficina, no seu galpão, e depois ele põe para vender esse produto. Então, isso também
tá no nosso radar, né? Que é a ideia de desenvolver, de trazer essa tecnologia, né? Bacana, a gente percebe, né, que hoje a Fastil, ela oferece, ela é uma distribuidora, tanto para o atacado como para o varejo. Então, de repente, se você pode vender nas grandes redes de atacado, nas home centers do Brasil, né, fornecer os perfis cortados, enfim, e nesse caso não seria engeneirado, né, mas são perfis que depois a pessoa vai lá, compra e corta de acordo com a sua necessidade, né, Arthur? Perfeitamente, Thiago. E a ideia da AFSTeel é ser parceira. É ser parceira dessa material de construção, de carpinteiros, de serralheria. Porque o serralheiro, ele tem o aço laminado, que tem a sua função. O nosso, como ele é galvanizado e não precisa de solda, é tudo parafusado. Então, o serralheiro, ele pode ter o perfil nosso, o carpinteiro pode ter, a loja de material de construção pode ter, e as grandes redes também, nós podemos oferecer tanto no atacado como no varejo. E essa eu acho que também é uma das funções da AFSTeel. Bacana. Quando a gente fala sobre o Light Steel Frame, a gente está falando da estrutura, né? E assim, varia essa estrutura de acordo com o revestimento, porque você pode revestir desde uma placa de gesso até a madeira, o cimentício lá, a placa cimentícia. Isso varia, a estrutura varia de acordo com esse revestimento ou não? Ela varia de acordo do revestimento, mas ela varia mais, Thiago, em função do ambiente. Por exemplo, para o pessoal entender. Um ambiente externo e um ambiente interno. Onde vai ter sol, vamos chuva. falar que a sala, nós temos um pé direito de 4,5 metros. Esse perfil ele precisa ser mais largo, né? Se a gente vai ter uma parede do quarto de 3 metros, esse perfil ele pode ser mais estreito. Então, essa variação de perfil, ele está mais ligado à resistência de cargas, ventos, estrutura e se vai ter um sobrado. E vamos imaginar que nós vamos fazer uma academia em cima aqui desse ambiente. Então, nós vamos ter que fazer o cálculo dessa estrutura para colocar uma sobrecarga lá de 500 quilos, por exemplo, né, para poder colocar um pessoal dançando aqui em cima. Então, essa demanda é que vai definir. Os componentes, Thiago, eles vão servir para atender a norma de desempenho ou o desempenho que a gente quer. Então, se nós queremos um ambiente que nós tenhamos uma resistência a fogo de 2 horas, por exemplo, vamos imaginar que aqui você tem uma sala aqui que tem um servidor. E hoje o servidor acaba sendo importante, né? Porque é um negócio que é o coração da empresa. O coração da empresa. Com 2 placas cimentícias ou 2 placas de resistência de gesso, resistência a fogo, de cada lado, com uma lã de rocha, nós conseguimos alcançar 2 horas de resistência a fogo, com um peso bem atrativo. Nós estamos falando aí de 60, 70 quilos por metro quadrado, em detrimento a 260, 270 quilos por metro quadrado. Então, de novo, é 5 vezes mais leve. Na parte acústica, a mesma coisa. Nós podemos pôr o componente de enchimento em função do decibéis que a gente queira, que não passe ou que não entre, né? Porque se a gente morar perto de um aeroporto, perto de uma linha de trem, ou aqui no caso do estúdio, né? Não precisamos ter um silêncio maior, e isso é feito com esses componentes. Então, isso é muito bacana, porque no sistema industrializado do Light Steel Frame, Thiago, essa composição ela é muito fácil para a gente criar o desempenho que a gente tem de demanda, né? E, inclusive, uma outra coisa, Thiago, muito, muito importante, é a parte de umidade. Porque no nosso solo, ele tem muita água, né? Quando você tem o contato do tijolo, o contato do bloco no solo, ele chupa, com um efeito esponja, né, que a gente chama de umidade ascendente, até 1 metro. Então, não é difícil, quase que todas as casas, né, principalmente se ela for de alvenaria maciça, ela vai dar mais esse efeito, de ter umidade ali a 40, 50 centímetros. Essa umidade está vindo do solo. No sistema Light Steel Frame, como a parede não toca no chão, porque tem uma manta e as placas, literalmente, elas não têm contato com o solo, nós não temos essa umidade. E a umidade, que seria a umidade lateral,
No caso do sistema convencional, Tiago, nós não temos como tirar. Essa umidade sempre fica lá, e mesmo ascendente. Então, o que o mercado desenvolveu? Impermeabilizantes para esconder a umidade. Mas aquela umidade, ela está na parede. No sistema Light Steel Frame, né, ele foi todo desenvolvido isso e pensado para que essa umidade interna, que vem aí de ponte de orvalho, né, diferenças de pressão, ela saia, porque nós temos uma impermeabilização na parede, Tiago, com uma manta, uma membrana hidrófuga, que a água não entra, você pode ficar jogando com mangueira, chuva, 7 dias. Ela não entra, só que a umidade daquela parede interna, ela passa o vapor. Então, ela é uma barreira impermeável com permeabilidade do vapor. E isso é muito interessante, porque nós só vamos conseguir isso com a tecnologia industrializada, né? Que inclusive tem uma matéria que se estuda fora do país, que chama higrotermia, que isso não é dado aqui no Brasil por ignorância e porque não tinha como resolver. E agora, com a industrialização e esses componentes com alta tecnologia embarcada, você consegue ter produtos que resolvem esse tipo de solução. Isso também é uma outra coisa que nos motiva a falar assim, Bosch, estamos no caminho certo, esse tipo de construção dá menos problema para mim. A gente vem da construção, então assim, é problema de umidade, é problema de trinco, é problema de rachadura, é problema de... É uma série de problemas que na construção industrializada a gente zera isso. Você sabe que no início do programa, antes, né, enquanto a gente estava conversando aqui, para contar para o pessoal de casa, a gente tinha elaborado, falou, vamos falar sobre as vantagens do Light Steel Framing, né? Seria uma pergunta, mas basicamente é o programa todo falando de vantagens, assim, não, né? Assim, na comparação com outro tipo de construção. Então, basicamente, nós passamos o programa todo, Lucas Quiles, falando sobre vantagens, né? E questão da rapidez, agora até com relação à própria umidade, né? A umidade que a gente tem aí numa construção de alvenaria, numa construção com Light Steel Frame não existe, né? A questão do desempenho térmico, acústico, enfim. Então, são muitas e muitas vantagens. Então, se falar... Bom, vamos elencar um bloco para falar de vantagem. A gente vai ficar o programa todo falando sobre, né? Uma coisa, Tiago, assim, e é bem interessante que você tocou nesse ponto e para todo telespectador eles entenderem. Antigamente, a gente fazia câmara fria. Então, como é que você fazia uma câmara? Você tinha vários componentes. Você tinha que fazer uma parede, depois, aí você punha um bloco de isopor, aí você fazia outra parede, aí você tinha que fazer toda a parte de fundação, era a laje, era um isolante, depois uma outra laje, e aí depois você vinha fazendo os arremates da porta. Hoje, com a tecnologia embarcada, um painel CIP, que é um painel industrializado, né, você faz uma câmara fria. Olha só. Então, da mesma maneira, é que a gente precisa, porque a industrialização, quando a gente está falando de industrialização, nós estamos falando de tecnologia, de ciência, que foi pensada para facilitar, resolver e melhorar a nossa qualidade de vida. Essa é a proposta. Então, quando a gente vem utilizando isso na construção, né, a gente vem ganhando o quê? A gente vem ganhando salubridade, a gente vem ganhando conforto térmico, a gente vem ganhando conforto acústico. Tanto é que nos países onde neva, as construções que dão certo têm que ter esses isolantes com uma camada mais grossa para suportar essas diferenças de temperatura, senão a pessoa morre. Uhum. Né? E, inclusive, Tiago, como a nossa construção é mais leve, por exemplo, eu estava fazendo um estudo em Portugal, na legislação lá, que é por províncias, né? A legislação, ela não deixa tocar a construção no solo por conta de saúde pública. Porque como faz mais frio, aquela umidade que fica no concreto, né, no piso, para ela não passar, então a norma do país é você, no mínimo, erguer 50 centímetros. Como a nossa construção ela é mais leve, nós podemos fazer chassis no Light Steel Frame e erguer essa construção do solo, como antigamente tinha as construções, né, que tinha
os porões, Sim. né? Uhum. Que tinha aquelas madeiras. Por que eles erguiam? Porque tinha aquelas madeiras que vinham do navio, né? As fazendas antigas. Então você fazia uma sapata corrida de pedra, punha uma pedra, outra pedra, colocava as madeiras para fazer o assoalho do piso e ela não poderia tocar no solo, porque senão ia estragar a madeira. Só que isso você tinha um ganho, porque você passava ventilação por baixo. A construção não tocava. As construções antigas, elas eram mais altas. Então, se a gente vai em casa antiga, tem umas venezianazinhas para circulação do ar. Então, o pé direito é mais alto. Então, tudo isso que a gente já tinha foi se perdendo por conta de muita economia. Os materiais são caros, é muito difícil de fazer. Então, você vai tentando racionalizar, mas ao mesmo tempo a gente vai perdendo qualidade de vida. Na industrialização, a gente racionaliza com inteligência e ganha saúde. E eu acho que isso é bacana, né? A gente estava conversando, falando que hoje, estudando tudo isso, né, Tiago, a gente vê quanto que a construção mal executada ou com muita umidade colabora para dermatite, para bronquite, para asma, que criança aí, que família que não tem um problema alérgico de pele. Então, assim, eu acho que tudo isso vai motivando para que a gente veja as vantagens, né? Exatamente. Estamos tendo uma aula aqui sobre Light Steel Frame com o professor Arthur Guzzo, né? Contando e, enfim, compartilhando todo o conhecimento que tem a respeito. Muito legal mesmo, viu, Arthur? Agora, a pergunta que não quer calar. Muita gente está nos assistindo agora querendo saber, mas e o custo? O valor empregado nessa estrutura, na comparação aí com uma alvenaria, né? Com uma construção de alvenaria. Enfim, é mais caro? É mais em conta? Conta pra gente. Ó, Tiago, hoje se a gente fizer as contas, a construção ela tá muito similar, tá equiparada, tá? Há 5, 6 anos atrás, a construção industrializada ela era 35% mais cara. Só que a nossa construção, ela veio aumentando, o aço aumentou no mundo, o concreto aumentou. Então, da pandemia para cá, aumentou 55% mais ou menos a construção convencional. A industrializada, como ela é industrializada, ela vem ganhando escala, ela vem abaixando. Como tudo, né? Um celular, um microfone. Hoje, como tem industrialização, você consegue derrubar o preço. Então, hoje, para o pessoal entender, vamos falar, porque todo mundo quer saber em metro quadrado, né? Hoje, uma construção popular, ela custa aproximadamente R$ 2.500 no metro quadrado, que é o mesmo preço que eu faço em alvenaria estrutural. Então, você pegar o bloquinho cerâmico e fazer a casa em alvenaria estrutural, e eu já fiz muita construção em alvenaria estrutural, a gente vem dessa escola, né? Então, está o mesmo preço. Todas as outras coisas que eu andei fazendo orçamento, essa escola da BCDAL, por exemplo, né, de 300 metros quadrados, o plantão de venda de 200 metros quadrados, que a gente comparou, ele estava um pouquinho mais barato. E eu não estou nem falando do tempo. Eu falando de dinheiro, né? Eu estou falando assim, ó, quanto custa isso? Isso. Fora o tempo. Então, o que a gente tem notado? Que as construções, se a gente for fazer uma farmácia, se a gente for fazer uma academia, se a gente for fazer uma casa de alto padrão, se a gente for fazer um galpão rural para implemento agrícola, ele já está um pouquinho mais barato do que o convencional. O popular, ele está semelhante. Então, assim, tá bem atrativo, né? Se a gente for colocar o tempo de dinheiro de um empresário, né? Se você vai fazer aqui um comércio igual esse, e se você demora 1 ano para fazer esse estúdio, ou se você demora 3 meses, a tua receita já está entrando, né? 6 meses antes. Então, ou um pouco mais, né? Então, isso tudo faz com que hoje a construção industrializada ela comece a ganhar uma visibilidade e também tem um incentivo do governo, Tiago. Porque como também nós precisamos ter uma demanda de entrega, hoje você tem um incentivo fiscal para quem optar pela construção industrializada de benefício do ISS, que é o Imposto sobre Serviço, e o INSS, que é o Imposto Nacional sobre Serviço. Então, hoje você até tem um incentivo do governo para poder incentivar aí essa construção da industrialização da construção civil.
Que bacana. Olha, são muitas vantagens mesmo com relação ao Light Steel Frame. Bom, o Arthur Guzzo, além de estar à frente da Afsteel, lá de Jaboticabal, também arquiteto e CEO responsável de uma construtora, a Guzzo Construtora e Incorporadora. Conta como que tudo começou. Ela surgiu lá em 2008, né? Ela surgiu em 2008, Thiago. A gente começou fazendo uma escola na época, né? Foi a primeira obra da construtora, e depois nós começamos a fazer empreendimentos próprios, como incorporador. Começamos fazendo prédios perto da Unesp, lá em Jaboticabal, então prédios de alvenaria estrutural, inclusive, né? De 3, 4 pavimentos, fizemos bastante edifícios lá, e começamos a fazer também loteamento. Então partimos para a área de produção de lotes, né? No estado de São Paulo. Tem várias cidades que a gente fez empreendimentos. E também na cidade de São Carlos, nós fizemos prédios mais altos lá. Prédios de 12 pavimentos, 13 pavimentos, perto do shopping. Então, a gente foi criando uma trajetória de produção de edificações, né, para atender a demanda do mercado. E também fazendo a parte de incorporação. A incorporação, para o pessoal entender, é que a gente pega um terreno, monta um produto, e esse produto a gente põe no mercado para vender. A gente cria alguma coisa, né? Ou cria um lote, ou cria uma sala comercial, ou cria um apartamento, e dentro desse processo de incorporação, a gente faz essa produção da industrialização da construção civil, né? Legal. E quantos projetos já realizados desde 2008? Não sei. Já perdeu as contas? Eu não sei. Fizemos bastante coisa. Acho que de alvenaria estrutural, de pavimentos aí de 3 a 4 pavimentos, prédios, uns 30 e poucos prédios. Prédios mais altos, acho que nós chegamos a fazer uns 10 prédios aí de 8 a 12, 13 pavimentos. Loteamentos, temos aí mais de 10 loteamentos. Uhum. Então, e bastante obra individual, né? Para escola, casas. E hoje o Arthur Guzzo, ele está mais nessa parte de projetos ou já em outros departamentos mais técnicos, estratégicos da empresa? Onde é que você atua mais? A gente acaba se dedicando um pouco a cada coisa, né? Mas a gente acaba virando empresário, né? Porque tudo, para você ter uma empresa, né? Precisa ter a demanda jurídica, a demanda contábil, a demanda da gestão de pagamento de conta, de produção de tudo isso, vencer as legislações, né? Para aprovar tudo isso. Então a gente acaba atuando um pouquinho em cada segmento e também trabalhando com colaboradores. E tem muita coisa, Thiago, que às vezes chega para a gente, né? Porque às vezes chega projeto pronto de um outro arquiteto, tem às vezes uma outra construtora que está desenvolvendo e a gente também une esforços para lançar um empreendimento. Então a gente tenta aí fazer um processo de colaboração, né? E tem novos empreendimentos para serem lançados? Temos empreendimentos ali em Andradina. Nós vamos estar lançando um loteamento, né? Um loteamentozinho, não é grande, fechado. Tem a Água de Santa Bárbara, nós estamos já finalizando, só estamos dependendo de uma demanda da CETESB lá para resolver, mas já estamos entregando um empreendimento. E entregamos um empreendimento em Bebedouro também para um cliente. E estamos atuando, né? Pois é, Guzzo, construtora e incorporadora, atuando, né? Tem uma atuação muito forte no interior de São Paulo aí, né? Andradina, São Carlos, própria Jaboticabal, enfim, crescendo cada vez mais. E quando que você percebeu que da construtora você poderia ampliar os negócios e se tornar também uma incorporadora? Na hora que a gente a demanda, as coisas vão acontecendo também, né, Thiago? Às vezes aparece ali uma área, tem um corretor que vem e fala, olha, você não quer fazer isso? Aí você começa a pensar, você fala assim, aí começa a projetar, acho que dá certo. Aí começa a fazer conta, e aí a gente parte de construtor para incorporador, né? É uma coisa que quase que é meio que natural, né?
E aí vai juntando amigos, familiares. Olha, vamos fazer isso. Aí o pessoal vai acreditando e a gente vai aí fazendo. Então, foi um curso meio que natural as coisas. Tá. E sobre empreender? Quando é que você se descobriu empreendedor? Porque a princípio você é arquiteto de formação, mas precisou arregaçar a manga, né, a camisa e vamos trabalhar, vamos empreender, de fato ter o próprio negócio. É também um outro desafio, né? É um outro desafio. E é uma coisa assim que a gente sempre, como profissional da construção civil, a gente acha que a gente faz uma casa, que a gente faz um lote, que a gente faz... Mas, na verdade, nós estamos gerando negócios. E aí, quando eu comecei a entender isso, eu falei assim, olha, o que a gente faz? Será que eu faço a casa ou será que a gente gera oportunidade de emprego e de negócio? E isso é interessante, porque no primeiro momento a gente não enxerga isso, né? Então, a gente, todos que estão trabalhando, igual você, né? Nós estamos gerando negócios, né? Nós estamos gerando oportunidades, nós estamos gerando sonhos, nós estamos gerando... E o veículo aqui nosso é o canal, né? Sim. E no meu caso é a construção, para dar um trampolim para aquela pessoa se desenvolver. Então, eu acho que todos nós somos um grande gerador, né, e motivador de negócio. E pensando nisso, né, Tiago, a gente fica assim... Porque eu prezo muito pelo social, né? A gente está à frente de casas, né? Lá em Jaboticabal, a gente atende 65 crianças todo dia, né? Mas hoje eu vejo, chegando a 54 anos, que o maior projeto social de um país, qualquer que seja, é a geração de emprego. Porque você consegue dar dignidade. Então, se a gente está construindo alguma coisa que vai dar a possibilidade de um terceiro gerar uma demanda, que ela vai ganhar, ela vai crescer, ela vai criar sua riqueza, eu acho que acho que é uma satisfação, né? Sim. Então, por isso que eu fico pensando na construção industrializada, junto com o Senai, junto com a Afstil, junto com a construtora, como é que a gente pega esse jovem que está lá no outro projeto, né? E insira ele, como é que tira ele das drogas e dê um norte, né, para que ele busque o seu sonho. Então, eu acho que isso é uma coisa que motiva, né? E isso que a gente tenta fazer com o que a gente está fazendo. Tentar conciliar isso, que não é fácil, mas eu acho que isso é uma demanda aí que acaba inspirando. E sobre geração de oportunidades, você falou muito, né, de dar oportunidade, de dar a formação. Hoje, tanto a Afstil como a Guzzo Construtora Incorporadora, quantos colaboradores diretos e indiretos? Hoje nós estamos aí com uns 50 colaboradores diretos, né? E vamos fazendo parcerias, né, com colaboradores indiretos, que a gente acredita muito nisso, né? E também com uma preocupação de tentar fazer parcerias, Tiago, com as universidades. Então, por exemplo, lá em Assunção, no Paraguai, tem uma universidade chamada UPA, Universidade Paraguai-Alemanha. É a única universidade da Alemanha fora do Paraguai. E ela está no setor da construção civil, da industrialização. E nós conseguimos celebrar um convênio com eles para que a gente possa, junto com a Afstil Paraguai, desenvolver alguma coisa com essa universidade. E aqui no Brasil, a gente também tenta se aproximar das instituições e agora do Senai, né, para que a gente possa, junto, gerar essa demanda para formação. Então, eu acho que isso é uma coisa que a Afstil, acho que ela tem esse propósito, né? De nascer e disseminar isso. Porque a gente não vai conseguir fazer tudo sozinho. Então, nós vamos precisar do outro. E a sociedade é isso, né? Tanto é que a gente abre uma empresa e, se a gente for pegar, é um instrumento de contrato social. Não é uma empresa pessoal. E as pessoas não dão conta disso. Então, e para a gente dar certo, eu preciso da tua colaboração, eu preciso da colaboração da família, né? A gente precisa da colaboração dos colaboradores, porque senão a gente não avança, não tem jeito. Bacana. Você fala sobre família, né? E a Afstil, né? Você tá cercado da tua família, né? Que te dá o apoio e tal. Tanto a Alessandra, a esposa, a filha Beatriz, que também tá seguindo o mesmo caminho seu, cursando aí também arquitetura.
É isso aí, tia. E uma coisa, e é interessante, né, como as coisas vão por afinidade, né, e vão tendo sintonia. O Alberto, que é o nosso sócio lá, aquele engenheiro, né, lá em Assunção, a empresa dele lá é familiar. Então tem o pai que cuida de uma outra empresa que ele mexe com aço há mais de 30 anos. O Alberto tá lá, tem a esposa, né? Já tem a irmã da esposa, que também é tudo formada, arquiteta. Então lá também é uma empresa familiar. Isso é a hora que eu falei para a Alessandra, eu falei, olha, aqui nós estamos com uma empresa familiar e lá eles são uma empresa familiar. Então isso é legal, porque a gente fica de um tamanho pequeno, né? E ao mesmo tempo conseguindo ajudar aí também a família, né? Bacana. Bom, e voltando a falar sobre a AFSteel, sobre o Light Steel Frame, desde 2019 em atividade, no Brasil também chegando logo depois, e hoje você consegue mensurar para quantas obras, para quantas construções você contribuiu fornecendo aí o aço para a construção de casas e empreendimentos? A AFSteel, ela aqui no Brasil, ela tá bem recente, né? Então nós estamos começando todo esse processo. A nossa condição de produção na máquina que a gente tem lá é de fazer 5.500 casas por ano. Mais ou menos 50 metros quadrados, que é a capacidade de produção. Da primeira planta, aí pode ir, da segunda planta, terceira, tem um projeto de ampliação, né? Então a gente, hoje, com esse curto período de tempo aqui no Brasil, a gente já tem colaborado e desenvolvido muita coisa. Porque dentro da industrialização, Tiago, muita coisa precisa de planejamento e de projetos. E fazer projeto, que é uma cultura mais do Japão, né? Bom, então, a pessoa fica planejando 2 anos e realiza em 3 meses. Aqui a gente inverte o processo. A gente, a gente quer planejar 1 mês e fazer em 5 anos. Então, isso é essa energia que a gente está aí tentando montar produto, montar linha de montagem. Então, para poder atender várias demandas do mercado, né? Que o leque é bem grande de possibilidades que a gente pode estar atuando. Bacana. E sobre arquitetos e engenheiros, como que eles, você que, né, seus colegas, a conversa que você tem com eles, como que eles têm observado essa inserção, né, do Light Steel Frame. do Light Steel Frame no Brasil? Eles têm, assim, aceitado com tranquilidade? Estão abertos a essas novidades ou ainda tem uma certa resistência? Você sabe que isso é um ponto interessante, né? Porque a gente conversa tanto com clientes como os profissionais, quando a gente leva... Porque lá na nossa sede, nós temos inclusive uma parede com um ensaio de corpo mole, que a gente chama, né? Nós fizemos uma parede, deixamos uma marreta com um braço desse tamanho. Falou, pode dar uma marretada, né? E aí você vai explicando, a pessoa vai entendendo e ela vai se surpreendendo. Então, nós temos bastante aceitação positiva, né, dos jovens, que são os clientes que às vezes os próprios arquitetos que descobriram também, como nós, a tecnologia se surpreende, eles levam o cliente e está tendo essa aceitação. Então, eu acho que o pessoal entendendo todos os benefícios, né, a aceitação está sendo bem interessante, né? Para a idealização do projeto, o arquiteto e tal, enfim, também dá mais trabalho quando a partir do momento determina que vai fazer uso do Light Steel Frame? Assim, o desenho, né, a montagem do projeto, eu sei que hoje tem tecnologia, programas aí que auxiliam muito, mas é mais detalhado, dá mais trabalho para a produção, para a confecção desse projeto? O projeto ele dá mais trabalho porque a gente vai fazer um gêmeo digital, né? Nós vamos replicar no computador, nós vamos construir no computador para depois pôr na prática. Então, isso dá trabalho. Mas em relação aos profissionais que têm os seus projetos, que eles estão acostumados a fazer no convencional, né? O Light Steel Frame, ele não tem, Thiago, limitação de forma. Ele pode ser redondo, quadrado, triangular, pode dar para fazer chalé, dá para fazer... Então, assim, ele se adapta bem. Então, com pequenos ajustes, a gente consegue orientar e adequar o projetista. Claro que o projetista, entendendo como é que funciona a tecnologia, ele começa a pensar diferente depois. Mas é possível pegar um projeto, qualquer que seja, e adequar ele no Light Steel Frame, né?
Então, que bacana. É bem plausível isso consegue fazer. E tá muito claro, né? Tá muito visível, né, nessa nossa conversa que o Light Steel Frame ele pode ser aplicado em qualquer tipo de construção, qualquer tipo de projeto, né, Arthur? E ele se adapta muito bem com qualquer coisa, né? Então você pode fazer uma ampliação de uma construção de alvenaria com Light Steel Frame. Se a gente fizer uma construção de Light Steel Frame, dá para ampliar com alvenaria? Dá. Dá para ampliar com concreto? Dá. Dá para ampliar com madeira? Dá para ampliar com qualquer coisa, qualquer tecnologia que se queira adotar. Então, essa versatilidade é muito interessante. E a manutenção também é muito mais fácil no processo industrializado do Light Steel Frame do que no processo convencional. Porque imagina, né? O pessoal tem uma parede que deu um problema. No Light Steel Frame, a gente corta a placa, seja cimentícia, de madeira, não joga fora. Deixa essa placa aqui no canto, faz o reparo, pega essa placa, faz o tratamento de junta adequado com o material, porque se for cimentícia é de um jeito, se for de gesso é de outro, né? Madeira é de outro. Você faz o tratamento, pinta e está pronto. Na alvenaria, nós vamos ter que pegar uma talhadeira, nós vamos ter que quebrar tudo aquele negócio, fazer uma baderna, passar uma maquita, fazer uma poeira. Quem fez alguma reforminha em casa? Uma poeira quase que na casa inteira. Né? E para depois ainda chamar o pedreiro, o pintor, o azulejista. Então, eu acho que a industrialização é um negócio que até é uma racionalização. Né? A manutenção é mais fácil. Sim. Tanto a preventiva como uma manutenção aí por eventual dano, né? Seja qual que for, mesmo uma batida, alguma coisa involuntária, ou algum problema que deu ali, um cano estourou, qualquer coisa desse tipo. Bom, tudo evolui, né? As pessoas mudam de hábitos e a construção também, né? E aí tá aí que evolui e melhora, né? Fazendo com que tenha mais agilidade, menor custo, mais rapidez. E o Light Steel Frame tá aí para auxiliar quem deseja construir aí, quem deseja ter sucesso nas suas construções. Bom, Arthur, muito obrigado pela tua presença, pela participação. Que papo bom, que explicação, uma conversa muito bacana. Me convenceu e acredito que também você que está me assistindo te convenceu também a investir nesse tipo de tecnologia para a construção aí de empreendimentos. Bom, para a gente finalizar, gostaria que você deixasse a sua mensagem direcionada aí para os seus clientes, para quem ainda está em dúvida se investe no Light Steel Frame e deixa de lado, ou pelo menos por algum momento, a alvenaria tradicional e até mesmo para escritórios de arquitetura, para pessoas que precisam do material que você fornece. Não, perfeito, Thiago. A gente agradece a oportunidade, né, desse bate-papo. E o que eu falo bastante, Tia, a gente é um canal de consulta. Né? Quando a gente vai no médico, você vai lá fazer uma consulta. Então, eu acho que essa é uma proposta. A pessoa vem, a gente orienta, estuda, faz a sua análise e ela toma a decisão, né, do que é melhor para ela. Eu acho que essa é uma maneira que a gente entende, né, que a gente mostra a importância disso. Porque o ramo da construção civil, Tia, é o último que não... acho que é o único que não industrializou no Brasil. Tudo industrializou. Né? O agronegócio já está industrializado, a marcenaria está industrializado. Então, acho que a construção ela vem nisso. E como é muito novo para todo mundo, Tia, então o que eu recomendo para os nossos ouvintes, para os clientes, pesquisem, avaliem, né? Consultem os seus profissionais aí, né? Que eles têm confiança, e depois faz toda a análise e toma a decisão. Eu acho que esse comparativo é a melhor maneira da pessoa poder decidir com consciência, né? Perfeito, muito obrigado pela presença, pela participação, foi muito, muito valiosa, insights importantes, né, como empresário, arquiteto, enfim, como fabricante, desenvolvedor aí, fornecedor de uma tecnologia que chegou para ficar no Brasil, tenho certeza. Muito obrigado, sinta-se à vontade, quando tiver mais novidades, retorne, venha tomar um café com a gente, vai ser um prazer recebê-lo novamente.
Nós que agradecemos, Tiago. Muito obrigado ao mundo empresarial, a todos os telespectadores pela paciência, né? Papo bom. E estamos à disposição, né? Mesmo que a gente... Eu sempre brinco, Tiago, assim... Não importa se a gente vai fazer negócio. Se a gente conseguir atender e ter uma amizade, eu acho que já valeu o encontro. Né? Bacana. De Jaboticabal, no interior de São Paulo, para o mundo empresarial, o Arthur Guzzo hoje aqui participando com a gente. Muito obrigado mesmo. Você que me acompanhou até aqui, te disse que ia gostar do programa, né? O assunto, o papo de hoje, incrível. E convido você a compartilhar esse vídeo para mais pessoas aí que também se interessam pelo assunto, que gostam de boas histórias, para assistir na íntegra todo esse conteúdo que nós produzimos aqui, tá bem? Mais uma vez, se ainda não curtiu, peço por gentileza, encarecidamente, deixa aí o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações. Tem podcast Mundo Empresarial, segunda, terça, quarta e sexta-feira, 4 episódios inéditos toda semana para você conferir aqui no Mundo Empresarial, aqui no YouTube, tá certo? Muito obrigado pela grande audiência, agradeço também a Print, empresa parceira que é referência nacional em soluções gráficas personalizadas. A gente se fala num próximo episódio. Até mais.